Oi gente, tudo bem? Bom, dando continuidade, essa é a segunda parte do vídeo com as minhas leituras do mês de maio. O terceiro livro que eu li foi esse aqui, O Mapa do Tempo, do Félix José Palma. Esse é um escritor espanhol, ele é nascido em 1968 e esse livro aqui, ele é da Intrínseca, mãe da letra. Bom, ele recebeu o prêmio, o melhor romance, prêmio Ateneu de Sevilha. Eu vi a J. Plufts no canal dela, ela mostrou esse livro falando como sendo um livro no estilo steampunk. Para quem isso possa significar alguma coisa, vou até pesquisar para ver o que significa steampunk. Mas para mim é um livro de ficção científica. A ação se passa em Londres em 1896. E a premissa é bem interessante, né? Um jovem ali aristocrata, o Andrew, ele acaba se apaixonando por uma prostituta e ela acaba se tornando a última vítima do Jack, o Estripador. Bom, ele fica inconformado com aquilo e resolve ele fazer a viagem no tempo para tentar voltar um momento antes dela ser assassinada pelo Jack o Estripador, para tentar evitar a tragédia. Então, realmente a premissa é interessante, tá? Bom, eu acabei dando 3 estrelas para esse livro, porque o narrador ele usa um determinado recurso várias vezes e que faz com que eu, pelo menos como leitora, me sinta ludibriada. E ele usa esse recurso várias vezes e acabou que a história acabou perdendo um pouco a coesão, né? No final da história, ele fez isso tantas vezes que você acaba se sentindo perdido na história. Você não sabe mais o que é real, o que é mentira, o que é invenção. Então, por causa do abuso desse recurso, tá? Mas é uma narrativa interessante e eu acho que o ponto alto desse livro é que ele traz como um dos personagens principais o H.G. Wells, né? Por ter escrito aquele livro A Máquina do Tempo, ele que foi um dos idealizadores aqui no livro da Máquina do Tempo, que fez com que fosse possível Andrew viajar no tempo para salvar a sua amada. Então, em determinado momento, o Wells passa a ser o personagem principal nessa história. Inclusive traz outros personagens como o Henry James, como o Bram Stoker. Então ele mistura um pouco a realidade com a ficção. Inclusive tem uma determinada parte quando ele vai apresentar o Wells, ele traz uma pequena biografia, né? Mas alguma coisa do que está ali, a maioria é verdade, mas muita coisa é ficção. Fui comparar depois olhando na internet, muita coisa ali não é verdade, tá? Bom, então parece que esse livro aqui, alguém comentou que ele faz parte de uma trilogia e esse aqui é o primeiro volume. Inclusive essa pessoa que me falou, a Cecília, ela acabou seguindo esse autor no Twitter e o interessante é que ele deve ser bem acessível, tá acompanhando tudo porque ele retweetou o que ela comentou, tá? Então, O Mapa do Tempo, 3 estrelas, tá? Deixa eu ver o que eu selecionei aqui. Às vezes, o Wells sentia saudade daquela maneira despreocupada de ler. Uma vez escrita sua primeira história, não havia retorno. Ele se transformara em um enganador. E inevitavelmente só podia ter receio dos outros enganadores. Achei legal isso, falar como se o escritor fosse um enganador, né? O argumento da obra não lhe pertencia, mas o Wells tentou não ver o fato como espoliação, mas como uma singular homenagem à memória daquele homem excepcional chamado Joseph Merrick. Esse negócio de homenagem é bem comum hoje em dia, né? Então é isso, tá? O mérito esse livro aqui, eu acabei ficando curiosa, não em ler a sequência dessa trilogia aqui, mas muito curiosa em ler A Máquina do Tempo do Wells e em todos os outros livros dele, tá? Vou acabar lendo, apesar de não gostar muito do estilo ficção científica. A minha última leitura do mês foi o Anna Karenina, do Lev Tolstói, nessa edição maravilhosa da Kozak Naif. Essa edição é lindíssima, tradução direto do russo. Eu já tinha lido esse livro há muito tempo, nem lembrava direito da história, mas eu resolvi ela traduzida direto do russo pelo Rubens Figueiredo.
Acabei querendo ler de novo, porque lá no Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas, a Denise convidou quem quisesse fazer a leitura compartilhada, e eu acho que você fazer uma leitura compartilhada muda a forma como você lê o livro, tá? Muita coisa que não te chama atenção, você lê com outros leitores acaba te despertando, coisa que você não conseguiu enxergar. Então a experiência é muito boa, tá? Inclusive estão todos aqui convidados para acompanhar as discussões, para conhecer o fórum. Sempre tem leituras muito interessantes acontecendo por lá, debates, então estão convidados aí para conhecer o fórum. Vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Foi uma discussão um debate bem proveitoso, tá? Bom, então é o seguinte, o Tolstói, ele viveu ele viveu 82 anos, entre 1828 e 1910. Vou falar um pouco da biografia dele porque vai se refletir num dos personagens, tá? Que é o próprio Tolstói. Ele teve, como todo mundo, na sua adolescência, na sua juventude, vários erros, mas na velhice dele ele acabou se transformando num pacifista, tendo como ideal de vida a vida no campo, a vida simples, em contato com a natureza, né? Inclusive ele se tornou vegetariano nessa época. Entre outras coisas, ele foi um grande crítico da Igreja Ortodoxa Russa, que era a religião dominante na época, e foi inclusive excomungado dessa igreja. Só que ele era um cristão, inclusive ele tinha como ideal, na figura de Cristo, um ideal de conduta moral a ser seguida, tá? Então tudo isso eu tô falando porque um dos personagens do livro é realmente retratado como se fosse um alter ego do Tolstói, que é o Liev. Bom, esse livro aqui, eu acho que quando a gente fala em clássico, principalmente em russo, você junta essas duas palavras, clássico e russo, a pessoa já tem um certo medo. Ela já lê o livro achando que vai ser uma coisa monótona e às vezes até enfadonha. Então eu acho que esse livro aqui serve para desmistificar essa imagem, porque é um livro incrível. Inclusive eu ainda não assisti ao vídeo da Denise, porque eu quis gravar o meu primeiro, mas uma das coisas que ela comentou durante a leitura, durante o debate, é que esse livro é como se fosse uma novela. E realmente no sentido de que tem muitos personagens, você vai se envolvendo com a história deles, aquela coisa que te deixa curiosa a saber o que vai acontecer, o destino de cada um, você se apega a alguns, acaba odiando outros. Bom, e tem aquela questão, né, a gente costuma ter um pouco de medo, porque os nomes, além de serem russos, né, uma grafia que a gente não está muito acostumada, mas cada nome russo ele tem vários apelidos. Mas os personagens, aqui eles vão sendo apresentados de maneira lentamente, né? Dá tempo de você acabar se acostumando com eles. Eles até são apresentados de uma forma, de uma certa forma divertida. E quando você vê, você já está se sentindo íntimo aqui dos personagens, né? Então, mas uma coisa que eu percebi ao longo da leitura que eu tive que tomar cuidado é que tem essa coisa, você se apega a determinados personagens, eu tenho ódio desse, mas esse eu adoro, mas a maneira como ele vai fazendo, que você vê que você tem que tomar cuidado no seu julgamento, né? Porque a minha ideia, assim, a minha opinião sobre vários personagens, ela foi se modificando algumas vezes ao longo da história, tá? Então isso que é legal, você ir descobrindo quem é quem na história no decorrer da leitura. Então esse livro, ele é uma história de adultério. Ele é através da história da Anna Karenina, né, que é uma aristocrata. Ela é mulher de um funcionário público de muito nome ali na sociedade de São Petersburgo. Agora já não lembro se ela é do núcleo de São Petersburgo ou Moscou. E ela se apaixona por um jovem oficial, o Vronsky, e acaba tendo uma relação de adultério com ele. E todas as implicações, o livro vai falar de todas as implicações, todas as consequências que teve esse adultério na vida não só dela, mas de todo o núcleo familiar, na sociedade russa de uma maneira geral, né? Então o livro, ele não é só uma história de amor, né? Amor ou paixão, mas
o Tolstói, ele escreve a história de forma a te sentir naquele meio, ele ambienta muito bem a história e ele vai trazer a narração, a narrativa, todo o debate que ocorria na época, debates filosóficos, políticos, religiosos, históricos. Então, além de ser uma história muito boa, ele vai te fazer vivenciar um pouco aquilo que acontecia na época, tá? Em que foi retratado, em que é retratada a história. Esse livro, Tolstói, ele levou, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, ele escreveu entre 1873 a 1877, tá? Então, eu adorei a história, eu dei 5 estrelas, porque eu reli esse livro, né? Mas você, como eu falei, você lê para debater, inclusive quem quiser ler, mesmo que atrasado, quiser depois comentar lá, o tópico fica lá, quiser discutir, quiser dar suas impressões de leitura, pode ir lá que os comentários vão ser bem-vindos, tá? E esse livro, ele começa com uma das frases, ele já começa impactante, né? Uma frase que ficou marcada. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Aqui. Deixa eu ver o que eu selecionei aqui. A misteriosa e encantadora Kitty não poderia amar um homem tão feio como Lievin se julgava, e sobretudo tão comum, que não se destacava por coisa alguma. Então, o Lievin, que eu falei, que acaba se apaixonando pela Kitty, ele é o alter ego do Tolstói. Então é interessante você ler um pouco sobre a vida pesquisar um pouco na internet sobre a vida do Tolstói, porque você vai ver ali como muito dele está caracterizado sob a figura do Lievin, né? Inclusive a questão da fé, como ele, no final do livro, essa questão da fé, que para ele era uma coisa, ele era um ascético, como uma determinada cena que acontece, que eu achei muito legal, a cena da tempestade, como muda para ele essa questão da fé, essa questão, o Tolstói, ele se achava feio, então é legal você conhecer um pouco sobre o Tolstói para fazer a leitura que você vai, eu pelo menos, cada vez que o Lievin aparecia, eu pensava, bom, é o Tolstói falando, né? Então, é isso. Nota 5, adorei o livro e essa edição é maravilhosa, tá? É isso, essas foram as minhas leituras do mês de maio, espero que tenham gostado, comentem, compartilhem comigo suas experiências de leitura e apareçam lá no fórum para conhecer e para debater, se vocês quiserem, mesmo que atrasado esse livro, tá bom? É isso, até mais.